Bem, senhores, estas serão as 4 questões que iremos comentar nessa nossa aula vídeo sobre as inequações de primeiro grau. Bom, senhores, vamos então às inequações do primeiro grau no universo dos inteiros. Nós temos que resolver a inequação 2x menos 7 maior do que 3x mais 2. Senhores, uma das maneiras, vamos adicionar mais 7 a ambos os membros da equação. Assim sendo feito, podemos cancelar esse menos com mais 7, ficamos apenas com 2x maior que 2x, 5x mais 9. Senhores, vamos agora transferir esse 5x para o primeiro membro. Ou então você adiciona o menos 5x a ambos os membros da inequação. Assim sendo feito, senhores, podemos cancelar. E no primeiro membro ficamos com menos 3x maior do que 9. Senhores, vamos tomar essa inequação e dividi-la por menos 3. Senhores, se dividirmos a inequação por um número negativo, não podemos esquecer, temos que alterar o sentido. E aí, senhores, cancelando, ficamos a depender de x menor 9 divididos por menos 3 dá menos 3. No universo inteiro, conjunto dos números inteiros, os inteiros menores do que menos 3, senhores, é no caso menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Essa é a nossa solução, que podemos também representá-lo pela forma de propriedade x pertencente aos inteiros, tal que x é menor do que menos 3. A representação na reta real, senhores, no caso menores do que menos 3, inteiros é o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7, o menos 8 e assim infinitamente. Senhores, outra inequação no universo racional agora. Vamos então distribuir esse menos 1/2 com os termos do parênteses. Ficamos com menos 4/2 de x mais 6 sobre 2 e o restante tudo da mesma forma. Dividindo, senhores, menos 4x por 2 dá o menos 2x. E o 6 dividido por 2 dá o mais 3. E repetimos o restante. Operando os termos semelhantes, ficamos com menos 2x mais 5 maior que x menos 7. Senhores, adicionando menos x a ambos os membros da inequação, ou então transferindo esse x a primeiro membro, podemos dizer que ficamos com menos 3x mais 5 menos 7. Senhores, adicionando menos 5 a ambos os membros, ou então transferindo mais 5 a segundo membro, podemos aqui ficar na dependência do menos 3x maior que menos 2, que dividindo por menos 3, vamos ter que alterar o sentido da inequação. Senhores, está maior, passa a ser menor, devido à condição da divisão. E aí, senhores, podemos cancelar esse menos 3 pelo menos 3, ficamos então com x menor. Menos 12 divididos por menos 3 dá 4. Senhores, conjunto de solução vem seus racionais menores do que 4. Para continuarmos, senhores, vamos ter que verificar alguma coisa para trabalharmos no intervalo dos reais, no conjunto dos reais, vamos ver alguns detalhes sobre os intervalos numéricos reais. Então, denominamos a qualquer subconjunto dos números reais que correspondem geometricamente o segmento de reta ou semirretas. A relação de ordem no conjunto dos reais. Senhores, dá dois números reais A e B, apenas uma das 3 situações é possível, ou seja, ou eles são iguais, ou A é maior que B, ou A é menor do que B. Senhores, a desigualdade A menor que B denota que o número real A é menor do que o número real B. Na representação do eixo real, senhores, ele está ou encontra-se o A, no caso que é o menor, encontra-se à esquerda do B. Da mesma maneira, senhores, se o A for o maior, quando você for representá-lo na reta real, o A é quem está à direita, ou seja, quem está à direita sempre é maior. Senhores, outra possibilidade de ocorrência de desigualdade, o A menor é igual a B. Senhores, lemos aqui A maior ou igual a B. Um exemplo, se x é menor ou igual a 6, uma maneira de você representar essa inequação, vamos ao eixo real
E nesse eixo vamos arranjar uma bolinha fechada para 6. Por quê? Porque é menor ou igual. O 6 faz parte do intervalo. Se são os menores, senhores, ó, o macete, ó, mesma setazinha à esquerda do 6 você representa. Todos eles. X real maior do que menos 4. Eixo real, menos 4, senhores, menos 4. Maiores ou iguais, bola fechada para ele. Se são os maiores, senhores, olha lá o sentido, ó, todos eles estão à direita do menos 4. Agora, senhores, se temos uma dupla, com digamos um C, um número real C, que esteja entre A e B, ou seja, C sendo maior do que A e ao mesmo tempo sendo menor do que B, representamos nessa forma, senhores, C maior do que A ou C menor do que B. É o caso aqui, por exemplo, de 8 maior que 6 ou 8 menor do que 10. Senhores, uma situação, se x é maior ou igual a menos 6 e maior ou igual a menos 2, menor do que 6, vamos representar nesse eixo real. Bola para menos 2 fechada. Se são os valores de x maiores, são os que estão à direita do menos 2. Menores do que 6, bola aberta para ele e a faixa à esquerda dele. Então, senhores, aqui nós temos a representação. Senhores, tipos de intervalo. Nós temos aqui intervalos fechados nos extremos A e B. São aí as duas nomenclaturas. E no eixo real, bola fechada para eles. Intervalo aberto nos extremos. Usamos na propriedade dessa forma, ou na forma de colchetes, ou na dependência da representação do eixo real, bolas abertas para eles. Senhores, semi-aberto à direita, semi-fechado à esquerda poderia ser à direita, ó, aberto, sempre para ele, no caso aqui a bolinha aberta para o B. Intervalo semi-aberto à esquerda, aberto à esquerda, bolinha aberta no A. Então, senhores, aí uma pequena síntese sobre tipos de intervalo. Voltando a nossas inequações agora no universo real. Senhores, vamos resolver essa inequação. Uma das maneiras, vamos multiplicar ambos os membros da equação por 5. Então, tiramos o mínimo como queiram, que dá para simplificar, né? Ficamos a depender de 2x mais 1 menor que 5. Ok? Transferindo esse 1 à direita, ficamos com 2x menor ou igual a 5 menos 1. Senhores, fica-se 2x menor ou igual a 4. Dividindo a inequação por 2, o sentido permanece porque 2 é maior do que 0. Ficamos com x menor ou igual a 2. Senhores, em forma de propriedade, é solução x real, tal que x é menor ou igual ao 2. Eixo real, vamos a uma bolinha fechada sobre 2. Se são os menores, então todos eles estão à direita do 2. Senhores, uma outra inequação no universo real. Senhores, vamos tirar o mínimo entre 2, os denominadores 2, 3, 4 e 5, que é o 60. Uma das maneiras, vamos multiplicar todos os termos pelo mínimo, que é 60. E aí, senhores, fazendo as possíveis simplificações, 60x dividido por 5 dá o 12x. 60 vezes o 3 quartos, simplificando 60 por 4, ficamos a depender do 15x. 60 por 3 dá o 20 vezes o 2x, e 60 vezes o meio dá o 30. Senhores, operando agora, trazendo esse 20 vezes o 2x, que dá 40x, passa a ser negativo, ficamos com 30, menos 45 passa a ser mais. Senhores, operando os termos semelhantes, ficamos com menos 28x menor ou igual a 75. Dividindo por menos 28 a inequação, vamos ter que alterar o sentido, que dá para a gente cancelar. Ficamos com x maior ou igual a menos 75 sobre 28, que aproximadamente dá o menos 2,7. Senhores, aqui em forma de propriedade, são, no caso, o universo real, x real, tal que x é maior ou igual a menos 75 sobre 28. Representação, menos 2/7, senhores, está entre o menos 2 e o 3. Se são os maiores ou iguais, grifamos toda a sua direita. Então, senhores, aí uma representaçãozinha. Deixamos essas 10 questões para os senhores com as suas respectivas respostas
E no mais, senhores, um abraço, valeu, até a próxima.